Olá, bem-vindos de volta ao canal Gatil Valmont. Já vou começar pedindo desculpas, porque no final do episódio 2 eu tinha prometido que o episódio 3 sairia ou no sábado ou no domingo, mas por questões técnicas e também pela chuva torrencial que teve sábado e domingo, as tantas goteiras que tem aqui em casa, não foi possível gravar. Então tô gravando hoje, que é segunda-feira, vou ver se eu consigo editar e postar ainda hoje. Bom, outra coisa, eu tinha dito que eu ia explicar a diferença entre branco e albino, porque no primeiro caso é um gene dominante, no segundo caso é um gene recessivo. Então nós temos o mesmo fenótipo da pelagem, né? São pelagens brancas, mas com genótipos diferentes. Só que eu pensei o seguinte, que quando eu fosse fazer um episódio separado falando sobre os Himalaias e como age o gene Color Point, isso poderia dar uma certa confusão, porque o Color Point é um tipo de albinismo incompleto, tá? Então o gato ele tem uma certa dose de pigmentação, digamos assim, então ele não é completamente branco, mas ele também não é totalmente pigmentado a pelagem, ele tem as extremidades do corpo mais escuras do que o tronco. E eu achei que isso poderia dar uma certa confusão, então eu resolvi falar dos três de uma vez só. Outra coisa, no episódio anterior eu usei muitas fotos da minha criação, porque eu prefiro fazer dessa maneira, só que eu realmente não tive tempo de procurar no computador. Eu faço gravação para o canal num celular. No celular eu não tenho as mesmas fotos que eu tenho no computador, e eu até tentei fazer download de algumas fotos pelo OneDrive, mas não deu certo. Quando eu faço download e eu tento usar aquela foto, ela não abre, diz que não é suportado aquele arquivo, alguma coisa assim, eu não consegui fazer dessa maneira. Então, para facilitar, eu peguei um dos livros que eu tenho sobre gatos aqui em casa e vou usar as fotos do livro para exemplificar melhor para vocês, tá bom? Vai ter a tabelinha de cruzamentos, que já teve no outro também, mas eu também quero mostrar algumas fotos para que vocês consigam perceber melhor do que eu estou falando. O gene W dominante, ele encobre qualquer coloração genética do gato, ou seja, o fenótipo dele é branco, mas o genótipo dele não é. Esse gato ele pode ser geneticamente preto, ou pode ser um bicolor branco e vermelho, pode ser um Himalaia Seal Point, pode ser de qualquer cor. Se o gato receber o gene W maiúsculo, ele vai ser branco. E como que a gente sabe a cor genética desse gato? Olhando o pedigree, né, para ver a cor dos pais e dos avós, e também observando nas ninhadas que cor de filhotes eles têm. Eu comprei a primeira fêmea do meu gatinho, era uma persa branca de olhos azuis, e examinando o pedigree dela e a cor dos filhotes que nasciam, o reprodutor era um persa creme, eu cheguei à conclusão de que essa gata geneticamente era uma gata preta. No caso do albinismo, se trata de um gene recessivo. Então, para um gato ser albino, ele tem que ser homozigoto para característica recessiva. Vamos chamar aqui o gene de A. Então, esse gato albino ele vai ser A minúsculo, A minúsculo. Não necessariamente um dos pais precisa ser albino, ao contrário do gene W, em que necessariamente um dos pais tem que ser branco para que um filhote seja branco. Nesse caso, pode ser que nem pai nem mãe sejam albinos, mas que eles, pai e mãe carreguem o gene A minúsculo, e na hora desse cruzamento, se ambos forem heterozigotos, 25% dos filhotes vão ser albinos. No caso de albinismo completo ou extremo, como vocês prefiram chamar, o gato não vai ter pigmentação nem nos pelos nem nos olhos. Então ele vai ter a pelagem branca, no mesmo caso do gato branco lá do exemplo anterior, mas ele vai ter os olhos vermelhos. Não é que a íris tenha a coloração vermelha, é que a íris não tem pigmentação nenhuma e a gente enxerga o sangue da vascularização do olho por transparência. Então, aquele vermelho que a gente está vendo na verdade, é o sangue do olho. A gente vê muito esse tipo de pelagem em coelhos, tem até uma musiquinha da Páscoa lá falando do coelho branquinho, os olhos vermelhos e coisa e tal. Em gatos, eu nunca vi um caso como esse. Um caso que eu vi foi de uma exposição, uma criadora levou um gato de pelo longo branco com olhos azuis, e na primeira vista a gente imaginava que fosse um persa branco de olhos azuis. Porém, ela disse que pai e mãe eram himalaios. E o gene Color Point também é recessivo. Então, de pais Color Points, só podem nascer filhotes Color Points. Não teria como nascer um persa branco de olhos azuis. Então, chegou-se à conclusão de que era um gato quase albino, porque o gene Color Point é um tipo de albinismo incompleto. Então, ele não era totalmente albino, mas também não tinha a pigmentação nas pontas, nas extremidades do corpo, como os himalaios têm, para realmente a gente poder enxergar qual é a cor dos points. Eu não tive acesso ao pedigree desse gato, mas eu lembro que no catálogo da exposição ele estava descrito como Himalaia e na cor estava White Blue Eyes, ou seja, no Himalaia branco de olhos azuis,
que não é aceito, que eu saiba, por nenhuma federação. O Genecolor Point também é recessivo e, como eu já falei anteriormente, é um tipo de albinismo incompleto. E ele tem graduações. Então, o gato ele tem pigmentação suficiente para ter o olho colorido e também tem alguma cor na pelagem. Então, o pelo nunca vai ser branco puro. Ele sempre vai ter um pouco de cor. Ele não vai ter pigmento suficiente para ser um gato de cor sólida, mas ele também não vai ser totalmente branco. E existe uma graduação de cor... os points, chamados points, que são as extremidades do corpo, que são o nariz, as orelhas, as patas e a cauda, que são as partes mais frias do corpo, elas vão ter a cor mais escura, mais próxima de um gato sólido. Enquanto que o tronco, que tem a temperatura mais quente, por estar mais próximo ao coração, vai ser mais clara. E conforme a raça do gato, ele vai ser mais ou menos escuro, vai ter um maior ou menor... contraste entre essas pontas. Então, nós temos, por exemplo, um exemplo de grande contraste, o siamês e o himalaia. Nós temos um exemplo de contraste menor, o burmês e o tonquinês. A cor dos olhos do siamês dos himalaias sempre vai ser azul. Já dos burmeses e tonquineses, a gente vai ter tons de verde, verde claro, vamos ter um amarelo claro. Nunca exatamente cobre, mas sim um amarelo mais claro realmente, porque eles têm uma quantidade maior de pigmento tanto na pelagem quanto nos olhos. Eu vou mostrar para vocês exemplos práticos dessas cores, tá? E depois eu vou mostrar a tabelinha de cruzamento para vocês ver se vocês conseguem entender um pouco melhor. Nessas fotos aqui desse livro, a gente consegue perceber o seguinte, ó. No tonquinês creme, a gente quase não consegue perceber a diferença de coloração entre as extremidades e o corpo. Ele dá a impressão de ser um gato uniforme. Quando a gente olha o azul, a gente consegue perceber melhor aqui que a cauda é mais escura, que o rosto é mais escuro que o corpo, mas o contraste é muito pouco. Aqui nesse exemplo do lilás, a gente tem aqui um filhote. O filhote é mais claro e aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai ficando com um contraste menor. Aqui do outro lado, ó, nós temos um exemplo nesse marrom aqui, ó, pode ver que o rosto é quase preto, é um marrom bem escuro, e o corpo é um marrom um pouco mais claro. A gente consegue perceber aqui também as patas, que são mais escuras, ó, a cauda. Nas cores mais claras, como chocolate e lilás, a gente não percebe um contraste tão grande. Aqui nós temos o burmês, ou birmanês, como está aqui no livro, tá? Aqui birmanês ou burmês. Burmês, tradução é burmês. Aqui, olha o creme como parece ser realmente um gato de uma cor só. A gente praticamente não consegue ver o contraste de cores. Quando a gente vê esse chocolate, a gente não consegue perceber. O rosto mais escuro, a cauda mais escura. O contraste realmente é muito pouco, porque o corpo é muito escuro. Em comparação com o tonquinês, olha lembra do tonquinês marrom? Olha o burmês marrom. Ele basicamente parece ser um gato de uma cor só. A gente olhando bem, a gente consegue perceber. Olha a botinha aqui, ó. Tá vendo como a pata e o braço é mais escuro do que o resto do corpo? Tem uma linha aqui dividindo, ó. A cauda é mais escura, o rosto é mais escuro. A gente consegue perceber, ó. Aqui é um pouco mais claro e aqui é um pouco mais escuro. Mas o contraste é muito pequeno comparado com o contraste do siamês, por exemplo. Ó, já na pelagem do siamês a gente consegue perceber aqui, ó, um contraste entre a cor da cauda e a cor do corpo. Quanto mais escuro, mais a gente percebe o contraste. Ó, aqui a gente tem o lilás. Ó, o azul a gente consegue ver um contraste maior do que a gente viu no tonquinês. E o chocolate. Ó, o pessoal que traduz errado, não é escama de tartaruga, é cacho de tartaruga, gente. Quem é que traduziu esse livro aqui? Ó, nesse caso desse Silk Point aqui, ele tá extremamente escuro, tá? Não é o normal do siamês, geralmente o corpo seria mais claro. Provavelmente é um gato mais velho, à medida que os gatos ponteados vão envelhecendo, eles vão ficando com a pelagem do corpo mais escura. Então, provavelmente é um gato mais velho. Normalmente, o siamês Silk Point tem no corpo um pouco mais creme aqui, não tão escuro quanto tá aqui. Esse aqui é o Himalaia, tá? Vocês veem que a coloração dele é como a do siamês, tá? O Silk Point é o equivalente ao marrom lá do burmês e do tonquinês. Então, vocês veem que nesse caso aqui, ó, o rosto é um marrom bem escuro, as orelhas quase parecem pretas, é um marrom muito escuro. As patas também, a cauda, e aqui o corpo é de um creme claro, não é um branco puro.
mas dá um contraste muito grande entre eles. Então, é um tipo de albinismo incompleto. Você tem mais pigmentação nas extremidades e menos no corpo, e você tem os olhos azuis. Lá, o burmês e o tonquinês, se vocês repararem, eles não têm olhos azuis, eles têm ou olhos verdes ou olhos amarelos, porque o olho também tem mais pigmentação do que nos siameses e nos himalaias. No caso de gatos brancos, nós temos com olhos cobre, com olhos azuis e com um olho de cada cor. Aqui nós temos a definição de albino: gato sem qualquer pigmento de cor, aparência branca pura com olhos rosados. Gente, eu não consegui descobrir que bicho é esse aí. O que eu falei sobre a questão da denominação das cores. Nós temos aqui o mink natural, descrição da cor para a variedade mais escura de tonquinês, equivalente ao siamês silpante, ou seja, é a mesma cor com nomes diferentes. Então, por isso a gente tem ali o tonquinês e o burmês marrom, e enquanto que o siamês é chamado de silpante. Vamos para a nossa tabelinha aqui. Então, nós temos o gene dominante, que é o W maiúsculo, que ele vai fazer com que o gato seja branco. Geneticamente, o gato tem uma cor determinada. Ele é preto ou ele pode ser branco e cinza, qualquer coloração. Se ele receber esse gene aqui, a coloração verdadeira dele, a coloração genética dele vai ser encoberta pelo branco. Então, ele vai ter a aparência de um gato branco, embora geneticamente ele tenha uma outra cor. O W minúsculo é o gene recessivo que deixa o gato mostrar no fenótipo a cor genética que ele tem. Então, ele vai ser um gato colorido de qualquer cor. Agora, vamos para a segunda tabelinha aqui. Como o W maiúsculo é dominante, se nós tivermos um gato homozigoto, W maiúsculo, ele vai ser branco. E se ele for heterozigoto, ou seja, tem W maiúsculo, W minúsculo, ele também vai ser branco, porque esse é dominante sobre esse. Para que o gato seja colorido, ou seja, mostre a sua cor genética, ele tem que ser homozigoto por gene recessivo, que é o W minúsculo. Aí a gente tem uma tabela hipotética de cruzamentos, em que nós temos um macho que é branco homozigoto, e uma fêmea que é colorida homozigota. Nesse tipo de cruzamento, 100% dos filhotes vão ser brancos. Por quê? Em qualquer cruzamento que a gente faça, os filhotes sempre vão receber um W maiúsculo, porque o macho aqui no nosso exemplo, ele só tem W maiúsculo. Então, ele sempre vai passar pelo menos um desse W maiúsculo. Tanto faz, se for esse ou esse, dá no mesmo. Então, na tabela de cruzamentos, a gente nunca vai ter um W minúsculo. Então, a gente nunca vai ter um gato colorido. Agora, nós temos outros dois exemplos de cruzamentos. Nesse exemplo aqui, nós temos um gato colorido cruzando com um gato branco que é heterozigoto, ou seja, tem um gene dominante e um gene recessivo. Nessa tabela de cruzamentos, 50% dos gatos vão ser brancos e serão heterozigotos, ou seja, vão ter um gene dominante e um gene recessivo. E 50% dos gatos serão coloridos. Nesse outro cruzamento, nós cruzamos dois gatos brancos que são heterozigotos. Aqui nós vamos ter 75% de gatos brancos, dos quais 25% vai ser homozigoto e 50% serão heterozigotos. E nós teremos 25% de chance de nascerem filhotes coloridos. Aqui no gene albino a gente tem a situação contrária. Então, o gene dominante vai ser o que vai deixar o gato pigmentado, ou seja, colorido. E o gene recessivo é o que vai deixar o gato albino. Aqui nós temos várias tabelas de cruzamento, tá? Não vamos descrever cada uma delas, que acho que vocês já entenderam como funciona. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós não temos nenhum gato albino. E nesse caso aqui também não vamos ter nenhum gato albino. Nesse caso aqui nós temos 25% de chance de nascerem gatos albinos. E aqui nós temos 100% de chance de nascerem gatos albinos. Então, ele funciona do modo exatamente oposto ao gene W. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, que a enzima tirosinase, ela é a principal responsável pela produção de melanina. E no caso do gene color point, existe uma mutação da tirosinase. Já no albinismo, existe uma completa perda de função dessa enzima. Gente, eu tentei encontrar uma explicação mais técnica de como o gene W age, de que forma ele encobre as outras cores, mas realmente não encontrei. O máximo que eu consegui de informação é que eu já passei aqui, que se trata de um gene dominante que encobre qualquer coloração. Tem muito mais material na internet sobre albinismo do que sobre o gene W, pelo menos pelo que eu consegui encontrar. Eu também não tenho muito tempo para ficar fazendo longas pesquisas. Espero que no quadro geral vocês tenham conseguido entender, consigam planejar os cruzamentos que vocês queiram fazer, caso vocês queiram se tornar criadores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e ative as notificações para saber quando que sai o próximo vídeo aqui do canal, tá bom, gente? Obrigado por terem assistido até aqui e tchau!